Se você apresenta 50 personagens em 2 parágrafos, por exemplo, cuidado, entendeu? Se tem 40 nomes num capítulo, no capítulo seguinte tem outros 30 nomes, o leitor não vai no capítulo 3 se lembrar, ele não tá, ele não tem o envolvimento com relação ao texto que você tem. Você, né, você domina o teu texto. Mas ele não tem como, ele não vai voltar e reler 5 vezes o texto. Então eu acho que tem a ver com inteligibilidade. Agora, você cortar tem muito a ver com um álbum fonográfico. Lembra dessa ideia de ou um livro de contos, né? Um livro de contos ele tem ele é uma composição, né? Cada parte conversa com todo e conversa com aquilo que precedeu e com aquilo que vem. Então, e isso é muito sutil, né? Isso tem a ver com um combinar. Eu já fiz isso muito. Tem um livro meu que se chama Documentário, que inclusive, né, é casado com o Doc, com aquele longa. E tem uma parte que é a parte 2 que é um diário. E esse diário não é apresentado na sequência cronológica. E o que eu fiz? Eu fui jogando, eu fui testando combinações. Ah, se eu coloco isso aqui. Ah, não, mas aí o leitor precisava saber de tal coisa. Ah, então isso tem que estar antes, sabe? E eu fiz isso a posteriori, o que é muito mais difícil. Se você puder estruturar isso na sua obra, é bem melhor. Ainda que depois você possa manejar, mudar alguma coisa de lugar, seja nada de acidental. Que o acidental seja, vamos dizer, criado pelo inconsciente criador, não por uma falha da estrutura narrativa. Ah, é difícil de diferenciar ambas as coisas? É, mas por isso servem as sucessivas revisões. É gostoso de fazer isso, acho que tem a ver um pouco com bricolagem, sabe, com essa composição mesmo de... É engraçado, nessa hora, a edição de um livro tem muito de uma edição fotográfica, de uma edição de música, né? Nesse sentido de como que eu apresento. Eu acho que um exercício interessante que a gente pode fazer, às vezes, é quando a gente entra num museu, numa exposição, ou escuta um álbum, pensar mesmo, começar a pensar em termos de escolhas dos criadores, sabe? Ah, o curador, por que o curador escolheu a obra desse fotógrafo agora, hoje? Sabe? Ele poderia, sabe, já ter apresentado, poderia apresentar. Por que começa assim? Sabe? Por que no térreo, né, as fotos, né, desse artista, sabe? Por que esse fundo? Tentar pensar no que eles pensaram na hora de montar. Isso é um bom exercício e pode nos ajudar. É muito sutil, não vai ter uma resposta assim, muitas vezes concreta, verbalizável, mas é mais um feeling assim, é um sentimento que você vai exercitando. Eu acho que é bem bacana isso.